Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Romário, ele que falou do Ronaldo e a SAF do Cruzeiro, o que ele acha a respeito dessa história que eu quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o zagueiro Sidney, que deve estar de saída do Cruzeiro, tá? Qual será o possível destino do jogador e também assim, o Cruzeiro será que já tem opções para assim, descartar a saída dele, porque o Cruzeiro não vai fazer muitas dificuldades desde quando o Ronaldo chegou para a saída de jogadores que foram contratados na antiga gestão. Quero falar também sobre o Ronaldo e também essa história de que ele tem interesse de vender, as tocas 1 e 2 e quantos milhões isso poderia gerar ao Cruzeiro, até porque essa venda teria que ser toda repassada ao futebol do clube. E também, para terminar com vocês, falar sobre o jogo de ontem diante do Atlético, o Cruzeiro muito perto da final do Campeonato Estadual, que eu quero dar uma análise aqui bem breve para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Esse é o canal Cruzeiro News, estamos quase chegando à marca de 32 mil inscritos e 600, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Valdinei Teixeira, que acertou mais uma vez o placar do jogo. Ele falou que ia ficar 2 a 0 e foi o que aconteceu. Valeu demais, Valdinei. Eu até falei para vocês no vídeo de ontem que iria ficar 2 a 0 para o Cruzeiro nesse jogo, que foi o que acabou acontecendo. E o outro salve para outra pessoa. O primeiro é para o Roger, ele que é de Rondônia. Muito obrigado aí, Roger. Foi o primeiro a comentar no meu vídeo de ontem de noite. Então, caso você queira aparecer aqui hoje no vídeo que eu vou postar para vocês por volta das 6 horas, no máximo 6h15, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. E antes de iniciarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é no caso da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que está assim patrocinando o Cruzeiro News com uma promoção imperdível para você que gosta de fazer suas apostas com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Eu vou deixar aqui esse link abaixo na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. É só você apontar o seu celular aqui para esse QR Code ou no link abaixo. Se depositar qualquer valor acima de R$20, você vai ganhar 100% de bônus no valor desse depósito. Então, se depositar R$100, vai ter R$200 de bancas para fazer suas apostas. Eu disse ontem, no vídeo de ontem, antes do jogo, quem apostou nessa vitória do Cruzeiro se deu bem. Então, vai lá dar uma olhada na BR4Bet. O link está aqui abaixo na descrição. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre a vitória de ontem diante do Atlético. Vitória assim, do Cruzeiro bem interessante, por 2 a 0. Diria que uma das melhores atuações do Cruzeiro até aqui nessa atual temporada, muito por conta de o time estar muito próximo de ser aquele ideal que o técnico Paulo Pezzolano vinha tentando, desde quando ele chegou aqui no Cruzeiro. E ele já até tinha falado que quando iria chegar à fase final do estadual e o início do Brasileirão, o Cruzeiro já estaria assim com um time bem próximo do que ele iria considerar como ideal. E foi isso que aconteceu. O Cruzeiro voltou, com o time todo titular depois de poupar na derrota por 2 a 1 contra a Patrocinense. E o Cruzeiro voltando com o Wagninho, com o Edu, Vitor Roque, enfim, uma escalação bem próxima daquela que eu tinha falado para vocês, que o Cruzeiro iria mandar a campo, e realmente foi o que aconteceu. Um domínio do Cruzeiro nos primeiros minutos, tanto que o gol do Eduardo Brock, que saiu aos 7, foi depois de uma pressão muito grande do Cruzeiro, sofrendo uma falta do Wagninho próximo da grande área, e no caso o Eduardo Brock fez seu primeiro gol de falta aqui pela Raposa, Ele veio tentando fazer esse gol há muito tempo e é um jogador que até fico na dúvida se ele vai renovar esse contrato com o Cruzeiro ou não, que vocês vale lembrar que o contrato dele vai até o final do estadual e até aqui ele tem sido titular absoluto, 11 jogos, 1 gol marcado e uma assistência. Eu acho que ele já deve ter um acordo com o Cruzeiro, porque até a torcida mesmo já quer a renovação de contrato do Eduardo Brock, por conta dele estar sendo um titular e também porque vai ser logo depois do estadual, quando o Ronaldo deve comprar em definitivo o clube, que era o que estava no acordo. Então assim, possivelmente ambas as partes devem esperar o Cruzeiro virar uma SAF e o Ronaldo comprar o clube, para no caso ter essa renovação de contrato. Enfim, mesmo com esse gol, o Cruzeiro continuou criando várias oportunidades e perdendo bastante também, O Edu, o Wagninho teve várias chances ali de ampliar esse placar, até para 3 a 0 aí ainda no primeiro tempo. Teve ainda boas defesas do goleiro Pedro Rocha, do Atlético, mas o Cruzeiro também perdeu bastante chances e até no segundo tempo, já no início, nos primeiros 40 segundos, levou um gol do Atlético, do Rafael Lucas, que por sorte estava impedido, porque iria ser até bem injusto, O Cruzeiro no primeiro tempo dominou e logo nos 40 segundos do segundo tempo levar um gol, mas foi importante para o time acordar e ver que tinha que fazer um gol logo em sequência, que foi o que aconteceu. Chute do Fernando Canezinho aos 4 minutos do segundo tempo, o goleiro Pedro Rocha espalmou para o Edu, livre dentro da área, que até o juiz deu impedimento, mas com a ajuda do VAR,
O gol foi legalizado e esse foi o 9º gol do Edu até aqui em 11 partidas, números excelentes do atacante, tá? Que assim, tem tudo para ser o grande artilheiro do Cruzeiro nessa atual temporada. Vale lembrar que com esses 9 gols marcados, ele já ultrapassou com folga os artilheiros do Cruzeiro em 2020 e também em 2021. Ano passado, por incrível que pareça, foi o Matheus Barbosa, volante, que saiu no meio da temporada, que marcou apenas 7 gols no ano, e logo atrás dele o Marcelo Moreno com 6 gols marcados apenas na temporada. Enfim, ainda teve a estreia no segundo tempo do Wagner Leonardo, zagueiro que entrou na segunda etapa no lugar do Eduardo Brock, jogador que deve ter uma sequência um pouco maior. E assim, a volta do Felipe Machado, depois de algumas partidas, ele que estava com alguns problemas de lesão, no caso com desgaste muscular, e teve essa volta aí dele. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desses primeiros 90 minutos, né, da decisão. Cruzeiro que agora vai fazer o próximo jogo no sábado, às 4h30, lembrando que esse jogo vai ser no Mineirão, tá? Porque no estádio do Atlético não tem condições de receber, no caso, a estrutura do VAR. Então, justamente por conta disso, essa partida está marcada para o próximo sábado, com o Cruzeiro com uma vantagem bem interessante para enfrentar o Atlético Mineiro ou a Caldense na final. Bom, quero falar com vocês também sobre o Romário, ele que deu uma entrevista ao Super Sports e foi perguntado a respeito de alguns assuntos importantes, como por exemplo a SAF do Cruzeiro e no futebol brasileiro, além também dessa compra por parte do Ronaldo junto ao clube, que vale lembrar, o Romário e o Ronaldo jogaram juntos muito tempo, né, na seleção brasileira, e o atual senador disse que a SAF pode salvar o Cruzeiro e torce bastante para esse projeto ser aprovado, né, no caso já foi aprovado, o Ronaldo já comprou o clube, mas para a parte do Conselho Deliberativo ceder esse direito das Toca da Raposa e tudo mais para o Ronaldo comprar em definitivo o clube. Vale lembrar que já tem 10 dias que está nessa indefinição, ainda não tivemos uma resposta sobre isso. Enfim, até mesmo ele, quando foi perguntado ao Super Sports, deu duas frases interessantes que eu queria falar aqui com vocês. A primeira, ele disse o seguinte, abre aspas: "Eu particularmente estou muito feliz em saber que um ex-jogador como o Ronaldo está à frente de um projeto interessante e profissional", fecha aspas. Além disso, ele se posicionou bem, no caso, a favor das SAFs no futebol brasileiro, vendo que é uma das salvações para times como, por exemplo, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro, com dívidas na casa de 1 bilhão, até o Vasco, o Botafogo com um valor superior a isso, que sem dúvidas é algo muito importante, né, pensando a longo prazo. O Romário, que foi um dos entusiastas dessa ideia no Senado para aprovação da SAF, que acompanhou desde o início, quando o Cruzeiro também, junto com o Sérgio Rodrigues, estava tentando, ser um dos primeiros times do futebol brasileiro a migrar o contrato para uma SAF. Mas enfim, quero que deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa declaração do Romário, se você concorda, discorda, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do zagueiro Sidney, que assim, de acordo com a notícia do All Sports, divulgada na noite de ontem, o Cruzeiro está muito próximo de ceder o contrato dele e rescindir esse vínculo para ele assinar com o Goiás, já que assim, é o provável destino do jogador, praticamente tudo acertado. O Sidney, que o Cruzeiro não vai dificultar em absolutamente nada essa saída do jogador, até porque ele já tinha um salário muito acima da média do que o Cruzeiro tinha como meta para essa atual temporada. Porque lembrando, ele foi contratado no final do ano passado, mas ainda quando o Luxemburgo e o Alexandre Matos estava aqui no Cruzeiro. Eu acho ele um excelente jogador, tá? Mas assim, por conta dele não tá tendo uma grande sequência aqui pelo Cruzeiro, tanto que ele fez apenas 2 partidas, né, nesse ano, acabou voltando aos treinamentos na última semana, e até estranhei por que ele não foi relacionado para esse jogo diante o Atlético. Eu vejo que a possibilidade, assim, realmente dele sair já estava bem grande, justamente do Cruzeiro já estar muito atento no mercado para opções de contratações para zagueiro. Tanto que hoje o Cruzeiro tem aí o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, temos também o Wagner Leonardo e o Matheus Silva, que no caso veio do Ituano, né, já fez 6 jogos até aqui. Então o Cruzeiro já tem 4 defensores e ainda demonstrou interesse nessa semana no zagueiro Gabriel Noga, que joga no Flamengo, né? Então você vê que o Cruzeiro ele tem em média 5 jogadores para essa posição. Além disso, fora os jogadores da base, né, como por exemplo o Paulo e o Everton, 2 jogadores que já foram convocados inclusive para a seleção brasileira. O Sidney, que, como falei para vocês, chegou aqui no Cruzeiro e eu tinha certeza que ele seria o titular. A zaga do Cruzeiro com Maicon e Sidney muito boa, mas acabou que eles nem jogaram juntos aqui pelo Cruzeiro. Ele jogou uma partida contra o Atlético, vitória por 1-0, que foi inclusive a estreia do Rafael Cabral no gol. O Sidney e o Maicon, acabou que eles não jogaram muito bem por ser o primeiro jogo e tudo mais. 32 anos de idade, fez apenas 2 jogos pelo Cruzeiro
e agora está indo para o Goiás. Lembrando que o Sidney já tinha 2 temporadas que ele não jogava com frequência no Real Betis da Espanha, tanto que foram um total 15 jogos na última temporada e 15 jogos, um gol marcado na penúltima. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa saída do jogador e se o Cruzeiro precisa de mais um reforço, né, para essa posição. E o último assunto desse vídeo é a respeito da Toca da Raposa 1 e 2, onde o Super Esportes trouxe uma notícia bem interessante, que eu queria falar aqui com vocês primeiramente sobre o dinheiro da eventual venda das Toca da Raposa, que de acordo com o próprio Pedro Mesquita, terá que ser reinvestido no futebol do Cruzeiro, tá? O Pedro Mesquita que no caso trabalha na XP e que foi o assessor do Cruzeiro para ter essa intermediação do acordo com o Ronaldo Fenômeno. Ele disse que assim, esse valor da negociação do CT não poderá ser embolsado pelo Ronaldo, onde um dos trechos dessa entrevista que ele deu ao Globo Esporte, ele falou o seguinte, abre aspas, tudo isso está regrado nos contratos e a torcida do Cruzeiro e os conselheiros podem ficar tranquilos que se houver a venda, né, da Toca da Raposa, a ideia é utilizar para o futebol, o dinheiro será totalmente investido no futebol do Cruzeiro, fecha aspas, entrevista que ele deu à rádio Itatiaia. Ele ainda completou dizendo o seguinte, nós vamos colocar no contrato que o Ronaldo não poderá obter lucro na sua pessoa física com a venda das tocas, fecha aspas. E assim, foi até interessante porque logo depois o Super Esportes trouxe uma matéria assim, mostrando quanto que vale a Toca da Raposa. Então justamente por conta de ter essa obrigação do Cruzeiro, no caso se for vendido, ter esse repasse ao futebol do Cruzeiro, e até fiquei na dúvida quanto que valeria, onde o Super Esportes já tinha feito uma matéria em relação a quanto que poderia valer, por exemplo, esse valor da Toca da Raposa 1 e 2. Lembrando que o Ronaldo tinha interesse de passar as Tocas da Raposa, os seus centros de treinamentos, para a SAF, e que no caso em troca o grupo do Ronaldo assumiria uma dívida tributária de 200 milhões de reais, que já tem parcelas mensais até outubro de 2022. Então na prática faria muito sentido, mas isso não pegou muito bem, principalmente dentro dos conselheiros do clube. E olha que essa dívida de 200 milhões seria bem próximo do que hoje vale a Toca da Raposa. Enfim, o Super Esportes disse, de acordo com apurações, de quanto que vale um metro quadrado da área da Toca da Raposa 1, que tem hoje 1.400 metros quadrados, no caso 1.400.000 metros quadrados, tá? Seria algo próximo de 84 milhões de reais. E também a Toca da Raposa 2, algo próximo de 66 milhões de reais, mesmo sendo um pouco menor, mas por conta de estar melhor localizada, valeria aí algo próximo de 66 milhões, que se vocês for somar tudo, hoje vale algo próximo de 150 milhões de reais, que eu ainda diria que é um valor baixo, levando em consideração que está levando a avaliação só do terreno, fora toda a estrutura que tem dentro da Toca da Raposa 1, também na 2, né, que foi inaugurada lá em 2002, enfim, então eu vejo que esse valor de 150 milhões seria só pelo terreno, fora toda a estrutura que o Cruzeiro tem hoje, mas enfim, espero que o Cruzeiro não chegue a esse ponto, né, de ter que vender um centro de treinamento ou algo nesse sentido, até porque 150 milhões de reais aplicados no futebol do Cruzeiro, ainda mais se você for pensar esse valor investido há, sei lá, 5, 6 anos, não faria grande diferença, então vejo que vamos torcer para ver como que vai ficar a situação, né, do Ronaldo, se ele vai aceitar ceder parte do percentual do clube, se vai querer ficar com as Toca da Raposa, enfim, tá uma situação bem definida desde a última semana. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, uma no vídeo ontem de noite, onde eu falo sobre algumas atualizações de mercado, 2 jogadores voltando de empréstimo ao Cruzeiro, vai lá dar uma olhada, e também sobre onde eu falo do Luan, será que existe a possibilidade de ele vir parar no Cruzeiro, e também no vídeo ontem de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes envolvendo empresários, como por exemplo o Pedro Lourenço, enfim, alguns empresários cruzeirenses que têm interesse de formar um fundo para comprar o clube, enfim. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, vou deixar aqui os 2 aparecendo para vocês e o link aqui embaixo da BR4Bet para você fazer suas apostas com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!